Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Fora do Eixo.rec. Hoje, o nosso convidado é um cara de renome internacional e eu não estou brincando, não. Estou aqui com um dos desenhistas mais requisitados dos Estados Unidos, do Brasil. Estou falando de Mike Deodato. Ele que é paraibano, filho de Deodato Borges, que também é um nome inesquecível do jornalismo paraibano, que também caminhou por esses caminhos aí dos quadrinhos. E Mike Deodato também seguiu assim o talento do pai, mas ele tem um talento nato de fazer composições em quadrinhos que chamou a atenção dos editores da Europa, dos Estados Unidos, e hoje ele trabalha daqui, até porque a modernidade permite isso, trabalha daqui de João Pessoa, fazendo quadrinhos para esses grandes editores, para esses grandes criadores de personagens que se transformaram muitas vezes em filmes de Hollywood. Mike Deodato, bem-vindo ao Fora do Eixo.rec. Prazer tê-lo aqui. Obrigado por me trazer aqui. O prazer é meu. Vamos contar um pouquinho da sua história. Eu queria fazer esse podcast não pelo um lado tão técnico, mas pelo um lado da história mesmo, até porque para incentivar novos talentos, para dar caminhos, para dar, vamos dizer assim, dar dicas de como chegar nesse mercado que é tão fechado, tão competitivo, mas que você conseguiu furar a bolha daqui da Paraíba. Quer dizer, o seu talento fez com que você estivesse presente em grandes editoras de quadrinhos como a DC e como a Marvel também, além de outros editores independentes. Quando você descobriu esse talento? Eu sei que você era fã número 1 do seu pai, que desenhava. Mas quando deu aquele estalo que você disse, opa, eu vou seguir aqui o meu caminho, que eu tenho talento? Foi com 13 anos, eu comecei a copiar de gibi. Aliás, eu aprendi tudo do gibi, copiando de gibi, que na época não tinha escola. Aí foi ali que eu vi, epa, eu tenho um jeito, aí eu quero ser desenhista de quadrinhos. Eu não sabia que ia ser tão difícil, mas não importava. Então, assim, eu também tive um professor informal dentro de casa com meu pai, né? Tanto como exemplo, a gente trabalhou junto durante anos também, ele escrevendo, eu desenhando, e ele também serviu para me introduzir, para me apresentar aos mestres dos quadrinhos, né? Se eu ficasse solto, com certeza eu ia ficar só com o desenhista da moda, né? Aquele que desenha daquele jeito e tal, e esquecer tudo que veio atrás. Meu pai teve, como ele colecionava gibi e tal, ele teve eu tive a sorte dele me apresentar todos eles, né? Olha, isso aqui é Al Foster, fazia o Príncipe Valente, aí mostrava por que era bom, porque a quantidade de detalhes e tal. Will Eisner, ele explicava, olha, tá vendo essa cena aqui, tá vendo o que está acontecendo lá atrás, e lá atrás, naquela janela, assim, ele mostrou cada segredo que eu não conseguiria ver. Era quase em 3 dimensões, né? Assim, como ele marcava o tempo, ele escolhia um elemento da cena para marcar o tempo, já que não se mexe o quadrinho, né? Para marcar o tempo, para a gente ver quanto tempo passava, como um elemento de suspense, um monte de detalhes assim que ia me passar desapercebido. Então, assim, foi uma sorte imensa, né, ter Painho como pai e professor. E ele já tinha um personagem, né? O Flama, ele é um personagem que ele criou na adolescência, que ele levou para a vida profissional dele como radialista, e ele terminou criando uma novela, uma radionovela chamada As Aventuras do Flama, que terminou ele criando uma história em quadrinhos também, em 63, por causa do sucesso da radionovela. E você chegou a desenhar o Flama com ele? Eu fiz o Flama, eu reeditei o Flama anos depois e fiz uma capa para o Flama e tal. Eu pretendia fazer uma história nova, adaptando ele para os tempos atuais, mas pai faleceu, aí eu meio que perdi a vontade, mas eu licenciei os direitos para outros fazerem. Ô, Mike, você começou aqui no Brasil com seu pai, você era o grande fã de Deodato Borges, o fã número 1, mas depois você foi se soltando. Esse trabalho seu foi tendo vida própria, você tem um estilo próprio, já conhecido mundialmente, posso afirmar com certeza, não é assim, adjetivação muito pesada, é porque você é conhecido internacionalmente, no mundo todo, por conta dos seus desenhos. Qual personagem que você mais gosta de desenhar? Tem algum?
Bom, assim, dos outros, eu gosto de Wolverine, porque ele é meio paraibano, né? Ele é baixinho, invocado, cabeção, peludo. Não corta as unhas. Ele não tem uma peixeira, mas tem Tem as umas garras, unhas. né? Exatamente. Então ele é quase um paraibano. Aí, acho que é por isso que eu gosto dele. Eu gosto mais porque ele é um anti-herói, né? Assim, ele não é aquele cara bonitão, ele é baixinho, invocado mesmo. E, mas, assim, eu, na verdade, prefiro desenhar meus personagens. Então, assim, porque são meus, né? Então, tem um bárbaro chamado Berserker Unbound, que eu criei com um outro cara famoso aí, que é Jeff Lemire, que é o que fez essa série da Netflix, Sweet Tooth. Pronto, Sim. ele é o mesmo autor. Então, eu tenho vários personagens autorais que são meus favoritos agora a desenhar. Como foi chegar no mercado internacional dos quadrinhos? Foi em que ponto descobriram você aqui na Paraíba? E você começou pelos Estados Unidos, começou por outro continente? Então, comecei fazendo fanzine, que é o quadrinho feito pelo fã, né? O quadrinho independente que a gente faz, a gente mesmo manda imprimir e tal, e vende por conta própria e tal. Na época não tinha internet, então vendia pelo correio. Eu trabalhava inclusive no Jornal Correio na época, na parte de classificados, e depois que eu fiz a minha revista, sempre que tinha um espaço vago no classificado lá, eu botava um anúncio da minha revista. Os calhaus. E calhau, exatamente. Calhaus da vida. Eu imprimi 1.000 exemplares, até hoje eu tenho 900 em casa. Mas, então, assim, comecei fazendo quadrinho autoral, independente, depois comecei a publicar em editoras pequenas no Brasil. Em 86, eu mandei um gibi para Ziraldo, que era presidente da Funarte, aí, esperando só receber um elogio, na verdade, ele me chamou para ir para participar de uma delegação de brasileiro que ia para Angoulême, na França. É minha primeira viagem, nunca saí de João Pessoa, né? Aí na delegação tinha só Maurício de Souza, Angeli, Laerte, Ziraldo, Luiz G. Só tinha gente fera lá. Eu era um O único desconhecido era o Mike e que Deodato. nunca tinha viajado nem para... Nem se chamava Mike ainda. nem me chamava Mike. Tudo emprestado, né? Pai pedindo emprestado roupa de frio, mala, dinheiro. Aí fui lá, aí consegui, como resultado, publicar na Alemanha. Minha revista que eu tinha mandado para foi publicada na Alemanha. E eu voltei de lá achando que ia conquistar o mundo, né? Mas na época eu não falava inglês, não falava nenhuma outra língua, não tinha... Até para ligação de telefone era caro, não tinha nem como... Não tinha como. Então, assim, aí eu cheguei, né, e pedi demissão no Jornal Correio. Correio. Aí eu saí achando que ia viver de quadrinho, né? Tentei ainda viver, mas paga muito pouco no Brasil, pagava muito pouco. Ainda hoje ainda paga. Então eu terminei batendo pino e voltando para o Correio. Não, voltando para o Correio, para a União e para uma agência de publicidade, que era a GR Publicidade. Então ainda não foi dessa vez, né? Então, mas só que no final de 91 foi criada uma agência em São Paulo para representar desenhista brasileiro no exterior. Entraram em contato comigo porque eu tinha feito um nomezinho entre o quadrinho brasileiro, né? E perguntaram se eu queria fazer uma coisa lá para fora, para uma editora pequena americana. Eu disse que queria. Eu trabalhando em 3 lugares e recebi uma história de 30 páginas para eu fazer o desenho e a arte final em 30 dias. Vou fazer uma pergunta aqui meio que particular, mas tem a ver, porque isso depende muito também do espaço que a pessoa tem, né? O espaço que eu estou dizendo, temporal, horário mesmo. Você já era casado nessa época? Casado. Eu tinha casado em 88, tinha nascido minha filha, minha primeira filha. Ela estava com 1 ano, aí então ainda tinha esse detalhe também. Exato. Eu morando lá no Valentina. Era interessante nessa época. Eu saía de casa de 6 da manhã, chegava depois de meia-noite, porque eu fechava a última página do jornal. Como diagramador. Diagramador, aí tem que esperar, né? Se fechar a última. Sim. Aí eu só via minha filha no final de semana. Esperava a boa vontade do editor-chefe, né? Eu acordava, ela estava dormindo, eu chegava, ela estava dormindo. Exatamente, só via a filha no final de semana. E aí você volta também para os quadrinhos, né? Volta a ser contactado, aí você já vai para outro mercado internacional. Então, aí eu fiz as primeiras histórias, gostaram, aí me passaram outra história, aí mais uma, aí eu sabe de uma coisa, aí saí deixando os outros empregos, assim, saí do Correio de novo, saí da União, saí da agência de publicidade e passei a viver só de quadrinhos, mesmo ganhando pouco, era
muito pouco, mas era bem mais do que eu ganhava com eles. Então, aos poucos, fui galgando o meu espaço lá no Quadrinhos Independentes americano, até que em 94 eu fiz um teste para Mulher Maravilha, eles gostaram, e aí foi quando eu fui descoberto pelo público em geral, pelo público americano e tal. Aí fiquei um ano na Mulher Maravilha, as vendas quadruplicaram com o tempo que eu fiquei lá. E quando eu terminei, a Marvel estava brigando pelo meu passe, eu fui para a Marvel, passei 24 anos na Marvel. E em 2019 saí da Marvel, voltei a fazer, fiz o circo completo, voltei a fazer quadrinho independente. E é onde eu estou agora. Assim, dei uma pausazinha para fazer Flash na DC Comics, mas já estou voltando a fazer quadrinho independente de novo, que agora é meu foco. Tá. Você falou que o público bateu o recorde de compra da Mulher Maravilha. Isso. Tem isso no mercado de quadrinhos? Pelo traço, pela história, as vendas aumentam, diminuem e essa meta é cobrada pelos editores? Não, assim, depende do... Se cair no gosto do público, é como... Você não sabe como vai acontecer, né? Assim, na época eu era desconhecido, só que eu trouxe para a Mulher Maravilha uma coisa que eles não tinham antes, a energia, a sensualidade, tudo que não tinha na revista. Então, todo mundo gostou, era os anos 90, era tudo exagerado, né? Então, assim, todo mundo gostou e foi um sucesso. Aí, a partir daí, eu fiquei sendo conhecido por o cara que desenhava Mulher Bonita. Mulher Bonita, Mulher Fiquei Maravilha. com essa... A Mulher Maravilha. Que essa Mulher Maravilha do cinema, assim, eu acho Gal Gadot, né? ela bem parecida com os teus traços. Não, é muito legal. Ela foi feita para o papel mesmo. Mas foi bem antes, né? Ela acho que nem era nascida. Ela. Nem era nascida. Não, mas assim, o cara vai lá revirar os gibis, né? Verdade. Os históricos. Tal. E depois de Mulher Maravilha, qual foi o outro grande personagem que você desenhou? Aí foi quando eu fiquei 25 anos na Marvel, aí eu fiz de tudo lá. Todos os personagens que você pode conhecer. Homem-Aranha. Homem-Aranha, Hulk, Thor, todos que você pensar. Mas o que me mais marcou lá foi os Vingadores. Então eu fiz... Todo que teve Vingadores, aí tinha Vingadores Secretos, Vingadores Sombrios, Vingadores Selvagens, tudo que é Vingador eu fiz. Eu fui um dos desenhos que mais desenhou Vingadores no mundo. Você se desafia para desenhar, porque Vingadores tem ali uma seleção de super-heróis, né? Então, muita gente. Tem que fazer tudinho e repetir o traço, sair dentro com aquele... quando é individual, não é isso? Não. Quanto mais gente, mais trabalho dá. Então, assim, quanto mais... personagem tiver numa página ou num quadrinho, mais trabalho, porque é cada um. Se tiver a história em quadrinho ideal, para você não perder tempo, seria Wolverine no Polo Norte lutando contra um urso branco. Pronto. A história toda assim. Não tem cenário, é tudo branco. Só quando ele passasse a faca no eu já fiz uma história que era Wolverine numa cidade deserta, uma cidade fantasma, lutando contra um lobisomem. Foi fantástico. Eu só precisava me concentrar nele. Só concentrar nele. E como é esse processo? Você recebe um roteiro com diálogos e vai desenhando a partir daquele roteiro? Aí tem uma curiosidade de quem lê gibi, quem já leu muito gibi. Hoje não, eu não tenho nem tempo para isso, mas assim, de vez em quando eu pego e folheio. Mas você recebe a página, o roteiro, os diálogos e aqueles balõezinhos. É você que coloca ou tem uma pessoa específica, técnica de colocar letra? Bom, se for um quadrinho independente, a gente faz tudo, né? Quadrinho independente, você até lá... Na época, nos fotolitos, eu ia lá e fazia separação de cor e tudo. Né? Mas, hoje em dia, na indústria, geralmente tem o editor, tem o escritor, tem o desenhista, tem o arte finalista, o desenhista faria o lápis, o arte finalista passaria tinta, o colorista e o letrista. Qual é a diferença do colorista e o do que passa a tinta? Então, normalmente você faz o desenho a lápis com nanquim? Lápis grafite. Grafite. Aí vem alguém com um nanquim e cobre o seu grafite, que é o arte finalista. Hoje em dia seria tudo digital, mas o processo é o mesmo, é a mesma coisa. E o colorista, ele coloca cor mesmo. Sim. Todo esse processo é manual ou hoje é tudo online, digital? A maioria é digital. Pouca gente trabalha com papel ainda. Mas existe quem trabalha, mas é mais rápido, né? mais prático. Mesmo os mais antigos? Assim, como eu sou antigo. Mas em 2009 eu migrei para o digital.
Porque eu comecei, assim, porque tem uma outra fonte de renda do artista, é a venda do original de arte. Você é pago pelo quadrinho por página, né, cada quadrinho que você faz, mas você tem um original de arte, você pode vender para colecionador. Sim. Assim, você não E é vende para disputado, né? publicação, você vende como uma coisa para botar na parede. E tal. você está liberado para fazer isso. Não, todos somos. Aí agora só que aí é uma fonte de renda. Só que quando você decide migrar para o digital, você perde essa fonte de renda também. Você fica mais rápido, mas perde isso. Aí eu tive que decidir. Eu preferi ir para o digital, ter mais tempo para malhar, para, enfim, fazer outras coisas da É minha mais vida. rápido, o processo é mais É rápido. mais rápido. Apesar dos detalhes, tudo e tal. Mas para mim eu fiquei pelo menos 3 vezes mais rápido. E os vilões? Como é a composição dos vilões? Eu sei que o padrão estético do herói é um. Você não pode tirar a roupa do Homem-Aranha, a capa do Super-Homem, né? Você não pode tirar aquelas lâminas do Wolverine. Mas o vilão, você tem liberdade de criar ou também já vem um padrão? Se eu estou criando um personagem, por exemplo, a Flash agora, essa série, eu criei pelo menos uns 7 personagens novos para vilões, heróis, enfim. Coadjuvantes. Mas eu criei novos para a série. E não é derivado nenhum, assim, não, que já existia. Então, eu tinha liberdade para fazer o que eu achava. Então, assim, o escritor deu a ideia e eu ia lá entrar com minha ideia também. Mas quando é um personagem já existente, então, assim, o que eu posso fazer é sugerir eu estava pensando em dar uma melhorada no uniforme e tal, assim, mas aí depende da editora. Eles são donos do personagem, então eles aprovam ou não, né? Normalmente já vem eles mandam referência do uniforme atual deles, do personagem. Eu imagino, Vilão ou eu herói. imagino, Mike, que quando você começou lá atrás, você tinha assim aquela ansiedade mesmo assim de conhecer pessoas que fizeram história nos quadrinhos. Stan Lee. Quando você conheceu Stan Lee a primeira vez? Então, assim, ele já tinha, a gente já se correspondia, né? Ele tinha feito já feito umas frases para o meu livro, enfim, a gente já tinha colaborado em algumas coisas rápidas assim, mas nunca teve chance de trabalhar junto. E eu nunca tinha encontrado ele pessoalmente. Eu encontrei, acho que foi em Nova York. Foi fantástico, assim, o cara é como se fosse o Papai Noel pro quadrinista, né? Para os nerds, ele é o Papai Noel, assim. Ele é sempre para cima, assim, qualquer coisa que você diz, ele acha uma coisa bacana, ele nunca acha ruim. Pode estar o pior desenho do mundo, ele, uau, que maravilha. Para a moçada que não conhece Stan Lee, ele é o criador de que personagem? Todos, assim, ele criou a indústria praticamente de quadrinhos nos Estados Unidos, né? Assim, de tudo que é herói, de Homem-Aranha, Thor, todos os heróis da Marvel, a base foi toda feita por ele e pelos colaboradores dele, né? Que é Steve Ditko, Jack Kirby, todos que não são falados, mas ele não criou sozinho. Né? Não criou sozinho, mas ele desenha. Não Não desenha. Ele escreve só. Ele escreve. Por isso que ele precisava do colaborador, senão ele criava tudo sozinho. Então tá certo. Mas assim, aí você conheceu ele e ele também gostava dos seus traços. Dos Sim, seus desenhos. Alguém, né, isso aí é Mike Deodato que faz isso e isso. Ele conhece. Não, obviamente ele me conhecia e tal. Super simpático. Mas ele ia me tratar exatamente do mesmo jeito que ia tratar você. Qualquer um que ele encontrasse. A mesma positividade, a mesma animação que você encontrava nos textos dele, né? Qualquer coisa. Eu digo que se você dissesse, Stanley, eu teria uma catota. Uau, vamos criar um personagem, o Homem Catota, que ideia fantástica. Era sempre animado. Era sempre animado, sempre tinha umas explosões assim de genialidade, né? Era fantástico. O Mike, você falou dos personagens de Homem-Aranha, Flash, Mulher Maravilha, Hulk. Você chegou a desenhar o Superman? Também. Já fiz capas, fiz pin-ups, mas nunca fiz uma história. Uma história com ele nunca tive a oportunidade. Mas explica pra gente aí o que é pin-ups. Pin-up é um post, o herói numa pose, assim. Vem de uma época que se fazia... os grandes os pintores da época, nos anos 40, eles faziam desenhos de mulheres em poses sensuais, geralmente para mandar para os soldados na guerra. Aí eles faziam aqueles calendários e tal, eram umas pinturas maravilhosas, lindas, era chamado pin-ups.
Qual é a diferença entre o público de gibi norte-americano e o público de gibi brasileiro? Eu acho que o público brasileiro é mais, qual é a palavra? Diverso. Assim, teve acesso ao quadrinho mais diverso. Assim, em geral, o público americano ele é mais focado em quadrinho de super-herói. A gente teve acesso a quadrinho argentino, francês, tudo do mundo inteiro. Assim, eu mesmo passei a vida inteira absorvendo tudo, assim, espanhol, quadrinho, tudo lá em casa, assim. E era publicado nas bancas brasileiras, assim. Então eu li de tudo, de faroeste, de terror, de tudo, tudo. Assim, eu com 10 anos de idade eu já estava lendo Cinco por Infinitos, que é um quadrinho premiado de Esteban Maroto, que enfim, não entendia nada, mas tem uma mulher gostosa lá. Era muito do meu estilo, veio daquilo também. Então, assim, acho que o público brasileiro ele é mais culto, sem querer insultar o público americano, mas eu acho que ele é mais... ele tem uma bagagem melhor do que a americana. E o seu desenho feminino segue as curvas das brasileiras? Assim, hoje em dia eu estou mais contido, né? Estou com 60 anos e tal. Não, com a maturidade, assim, na época era o que eu queria fazer. Eu queria mostrar sensualidade e tal. E era os anos 90, é tudo exagerado, né? Assim, era uma época que você ligava a TV, aí estava passando Dona Beija nua passeando num cavalo. Isso. É verdade, é verdade. Era uma época bem exagerada tudo. Então o quadrinho refletia politicamente isso incorreta. o quadrinho refletia isso e tal. Eu não me arrependo do que eu fiz, não. Era o que eu queria fazer na época. Mas hoje em dia eu foco mais as mulheres e o meu desenho em geral. Os homens também são bem sensuais. Mas eu foco mais na história. Então eu coloco eles se a história exige. Se a história não exige, eu não vou lá botar todo mundo fazer assim, exagerar, 8. Né? Assim. Então o meu foco é na história. Eu aprendi que eu sou um servo da história. Assim, eu tenho que contar a história bem feita. Eu tenho que contar a história da melhor maneira possível e não mostrar os meus talentos de desenhista. Você faz o traço, vem um cara lá e vai colorir. Você já chegou a divergir? Um monte, eu era o terror dos coloristas no começo. Aí depois eu aprendi que é melhor eu escolher um colorista que eu gosto e deixar ele livre, assim. Porque o resultado é bem melhor do que se eu ficar assim exigindo fazendo uma micro assim, editoração de tudo que ele faz lá. Eu aprendi que é melhor deixar ele escolher alguém que eu gosto e deixar ele livre. Quanto tempo leva para desenhar uma página de gibi? Em média de um dia. Eu faço o desenho e a arte final, né? Eu faço a lápis e a tinta. Então, em média, é um dia, mas depende da página. Se for muita gente, muitos personagens, aí que cada um eu dou o mesmo tratamento que eu daria para um personagem grande. Então, assim, se é uma pequenininho com vários personagens dentro do quadrinho, eu vou perder o mesmo tempo fazendo cada detalhe. Mas qual é a dimensão da folha? Quando é no traço mesmo? Qual é a dimensão da folha? A4? A4. A4. A4, Que A4 é o grande, né? É mais ou menos 50 por 30, alguma coisa assim, né? Pronto, é esse tamanho 50 por 30. Já chegou nos anos, quando o Príncipe Valente, Alforge fazia o Príncipe Valente, era quase 1 metro o tamanho da página. Mas também aquelas pranchetas grandes e tal. Mas também a quantidade de detalhe. Ele passava uma semana fazendo, porque ele fazia a tira dominical. Né? Mas era maravilhoso também. Hoje em dia é menor. E hoje em dia também, agora eu faço no computador, desenho no iPad. Então eu aumento o tamanho que eu quero. Vai fazendo os detalhezinhos e tal. E fecha aí, vê se deu o efeito que queria. Aumento. Pode deletar ali. Ctrl+Z. Se torna mais fácil esse processo, né? É verdade. Mas também mais detalhista, imagino. Não, mas aí eu aprendi as técnicas. Aprendi as manhas. Eu tenho que ir até nesse ponto. Eu não vou aumentar para fazer cada detalhe. Eu sei até onde, quando imprimir, o que a pessoa vai ver, né? Então, eu sei que não adianta ir saindo detalhando aquela coisa que ninguém vai notar. Sim, porque essa é uma coisa que você ganha com o tempo, né? Da experiência de que você sabe que o resultado do seu trabalho vai ser aquele. Antes mesmo da impressão, você já sabe que a grossura da linha, porque você pode se perder, né? Aumentando tanto, quando se fechar, quando afastar, juntou todo aquele tracejado que você fez. Então, você pega com a manha. Né?
Hoje você está trabalhando independente, isso com personagens autorais. Assim, eu dei desde 2019, né, eu saí para fazer quadrinhos independentes novamente. E por quê? Porque eu estava cansado de estar no cinema assistindo, aí ver um personagem meu que eu criei para Marvel, aí e não ganha nada, não ganha nada. O cara ganhou bilhões de dólares a Marvel com aquele filme e tal, E com quando vira peça de cinema, o o autor não Patriota tem... de Ferro e tal, e eu não ganho nada. Assim, no máximo que aparece é meu nomezinho bem pequenininho numa lista gigante que a Passa pessoa bem ligeiro. tira uma foto, bota no Instagram e eu apareci. E só, cheque que é bom nada. Então eu estou ficando velho, então é melhor eu criar meus personagens para quando sair um filme, aí eu tá lá Reivindicar os recebendo. direitos autorais, né? Então Isso é bom. foi o que eu decidi fazer. E fora que dá mais prazer. E fora que eu passei 24 anos fazendo super-herói e tal, para os outros, então eu queria fazer coisa minha mesmo. Então, eu adoro fazer super-heróis, adoro os personagens que povoaram a minha infância, mas fazer o próprio personagem não tem coisa melhor, não. Assim, é indescritível. Assim, você ter a liberdade de fazer o que você quiser. Você tem quantos personagens hoje? Eu não Seus? sei, eu não sei. Não. Eu nunca contei. Perdeu mas a conta. Só de 2019 para cá, eu fiz, acho que umas oito revistas, cada um com 6 números cada um com um monte de personagem. Então, assim, é um bocado. Assim. Essas revistas são editadas no Brasil ou lá fora? Já saiu no Brasil, dessa fase nova minha, saiu Redenção, que é um faroeste, saiu pela editora Script. É um faroeste assim com um detalhezinho diferenciado, né? Assim, é como se fosse aquele filme Imperdoáveis de Clint Eastwood, só que no lugar de Clint Eastwood é uma mulher de 60 anos, gay, e ela bate todo mundo. Então já vai quebra um bocado de coisa. Só Os paradigmas vão caindo eu todos. passei 24 anos ou mais, né, desenhando todo mundo perfeito. Aqueles homens bonitos, as mulheres perfeitas, com corpos perfeitos e tal. E agora eu estou desenhando uma pistoleira de 60 anos. O outro é Bad Mother. É uma mãe que a filha foi raptada, ela não pode contar com a polícia nem com o marido que está viajando. E ela tem que ir atrás dos bandidos que raptaram ela. E ela não tem poder, ela é uma mãe de família. Simples. Meio fora do peso. Nenhum poder, não é ex-agente da polícia, não sabe karatê, não sabe nada. Ela usa as habilidades dela como mãe. Então, olha a diferença E, ao mesmo tempo, a melhor cena de luta que eu fiz na minha vida, a minha carreira inteira, foi nessa revista. Uma mãe lutando na cozinha com um dos bandidos. Embora tenha desenhado lutas dos Vingadores, do Super-Homem, não sei o que, diabo a 4. Então, assim, tem muita coisa para se contar com histórias que não necessariamente tem que ser super-herói. Você passou quanto tempo nos Estados Unidos como desenhista profissional? Assim, fisicamente. Nunca saí daqui. Nunca saiu? Nunca. Sempre eu imaginava daqui. que você tinha ficado por lá um tempo, depois tinha... Não. O povo sempre pensa isso. Assim, eu pensei em morar lá, porque eu pensei, né? Não, eu vou morar lá porque aumenta minhas chances de trabalho, porque eu vou aprender inglês, eu vou dar mais entrevista e tal. Só que uma coisa que eu descobri é que, poxa, eu tenho rede social aqui e eu não saio falando todo mundo, não sei o que, pessoal, fazendo pergunta, porque eu também ninguém responda. Então, eu sou tímido. Se eu falasse inglês, eu ia ser tímido do mesmo jeito, não ia mudar nada. Não é o inglês que me faz dar mais ou menos entrevista. E outra coisa, eu ia ficar longe da família. Então, assim, ia se terminar afetando minha produção, assim, porque você tem que estar bem, você tem que estar... Não dá para você estar infeliz e criar bem. Então, assim, eu ia ficar longe da família, então aí eu abortei. Assim. Certo. Mas como é que você fazia para os desenhos chegarem lá? Então, na época... Não tinha internet. Não tinha internet, era o velho e bom correio. Porque já existia o SEDEX e o FedEx também. Então, era nisso. Levar 4 dias para ir, 4 dias para voltar. Os tubozinhos? Não? Eram uns pacotes grossos com umas camadas de isopor para não amassar. Mas era... E fax também, a gente usava fax para mandar os roteiros mais rápido. Eu tinha um fax. Eu tinha uma Xerox. O velho igual fax. Então era isso, assim, e eu viajava só para convenção ou no começo da carreira eu fui umas 2 vezes para mostrar meus trabalhos.
Fui recusado em todas as editoras que eu fui na primeira viagem. Mas convenção, eu imagino que é um trabalho, assim, é gratificante, mas ao mesmo tempo Não, dá muito. é meio complicado, né? Que você passa o dia todinho É muito autografando e tal. cansativo, mas é um lugar que eu vou para receber amor. Olha só, É. se você vê, puxa vida, o sorriso da fila, assim, a pessoa esperando um tempão na fila, uma E fila gerações e gigante. gerações, né? Idosos, jovens. Quando chega, cada um deles com um sorriso assim gigante, assim, você não é uma coisa que a pessoa finge, não é para educação. Você vê que ele está feliz por lhe ver. Não tem coisa melhor do que não tem terapia que dê esse nível de satisfação quando sai de uma Eu não vou te dizer convenção. onde foi o encontro, mas meu filho desenhava quadrinhos e ele foi para um encontro que você estava. Eu me lembro como hoje que ele disputou fila mesmo para chegar para você autografar um trabalho seu, aquele trabalho que você faz lá rapidamente, né? Um esboço, quase um esboço, né? Aí não tem coisa melhor do que isso. Você pode estar cansado. Eu faço agachamento, porque cada um que chega tem uma foto, né? Então, agachamento o tempo todo. Mas, puxa vida, o cara você nota que a mão dele está tremendo, assim, uns 3 ou 4 chora na minha frente. Poxa, assim, você receber o reconhecimento, um carinho desse, assim, não tem preço que pague. Você aguenta dor nas costas. Aguenta... Ô, Mike, e quando é que você decidiu fazer o esporte individual, o karatê? Isso foi com 15 anos. 15 anos, porque eu sofri bullying, como todo mundo sofre em algum ponto, né? Aí, puxa vida, que droga tem que fazer. Os primeiros 2 bullying que eu sofri em anos anteriores, eu saí na tapa e olhei. Mas nesse aí o cara era maior, eu me acovardei. Aí fui ver um filme de Bruce Lee, que não era Bruce Lee, era um Bruce Lee fake na época. Estava passando num cinema desses de esquina lá em Campina Grande, 77. Aí ele lutou com todo mundo ao mesmo tempo, né? Aquela cena Derrubou de beco, todo mundo, bata todo sozinho. mundo. Aí eu quero fazer isso. Aí na época tinha a revista Kung Fu da Ebal, que eles publicavam muita coisa de taekwondo na revista. Aí eu quis fazer taekwondo. Aí quando cheguei em João Pessoa, aí tinha uma academia lá, aí, tem taekwondo? Não, tem karatê, o taekwondo não tem mais. Então vou fazer karatê mesmo. Mas foi a melhor coisa. Aí faço Mas tem um estilo específico do karatê? Shotokan tradicional. Que tradicional é porque é na porrada. Não tem proteção, nem não tem divisão de peso, não tem nada. Mas, assim, meio que se viu como um guia para mim, enfim, para me afastar. Você termina se bebendo, fazendo alguma coisa errada na adolescência, né? Me afastou de vício, me manteve o foco. Isso que você usa em luta, de você estar sempre atento a tudo. Você não presta atenção só numa parte do adversário, você presta atenção em qualquer parte, ele pode se mexer, o pé mexer, você vai prestar atenção, você presta atenção no que está acontecendo no ambiente. Tudo isso eu uso para a minha carreira, para a minha vida. Uma visão periférica toda. Eu tenho presta atenção no mercado inteiro, o que está acontecendo. Então, eu tenho essa visão do meu trabalho, não é só... Então, tudo a disciplina que eu uso para trabalhar também, tudo serviu para... Tem algum personagem karateca? Karateca específico não, mas já desenhei muita luta e que isso aí serviu. Na verdade, você não dá para usar numa luta, num desenho, uma luta como seria real mesmo, né? Que você teria que ser golpes curtos, rápidos, você não dá para fazer aquela coisa espalhafatosa, você pula e tal. 1 metro, tal. Só que ia ficar chato pra cacete, né? Visualmente, o cara... Você fez o quê, né? Então, por isso que Bruce Lee usava aqueles chutes giratórios. Na verdade, numa luta real, ele não ia usar, porque você usa o mais, você pode até usar se vê que o adversário é fraco, né? Mas esses golpes espalhafatosos, você economiza para não ser pego, né? Então, assim, não dá para usar uma luta real no quadrinho sem ficar chato. De vez em quando tem que botar uma pernona esticada lá em cima e tal. Mike Deodato, com 60 anos, consegue esticar a pernona lá em cima ainda? Não, consigo não, mas aí eu dou um chute na barriga da pessoa, a pessoa baixa, aí eu acerto na cabeça. E aquelas armas de artes marciais, você tem habilidade com alguma? Chaco, lança? Eu tinha no Chaco, na minha adolescência, mas hoje em dia se eu for tentar
Leva umas porradas na cotovelo cabeça. vai embora tudo. É verdade. Era madeira mesmo? Era madeira mesmo, corrente. Eu era bem rápido. Sim, sim, sim. Mas eu nunca entendi aquele negócio. A gente bate, ele bate e volta. Imagina. Não vou querer Você bater. manda ele ir, ele volta para você. Eu bato assim, ele vai ricochetear e bater no meu braço. Acho que só funciona com o Bruce Lee mesmo. É verdade, é verdade. Os efeitos de cinema. O Mike, qual o seu projeto aí para 2024? Seu grande projeto? Então, já estou trabalhando, né, porque eu terminei já o meu período em Flash, eram 6 números que eu concordei em fazer. Eles queriam que eu fizesse mais, mas eu queria voltar para o autoral, né? Então, eu fiz os 6 números, ainda vai sair, tem 2 que ainda falta sair, deve sair até março, deve sair o último número. Lá fora? Lá fora. Mas só que eu já estou trabalhando, hoje eu já comecei a trabalhar no meu novo projeto, que infelizmente eu não posso dizer o nome. Não, tranquilo. Eu já lhe disse, mas você não pode dizer. Não, tranquilo, tranquilo. Segredo Mas profissional. tem uma legião de fãs no mundo inteiro esse projeto. É uma revitalização de uma franquia. Quando você manda, por exemplo, eu vou citar o nome de uma grande editora, posso citar até os dois, DC e Marvel. Quando você manda esse trabalho, você manda já com os balões, mas aí eles lá colocam, né, na verdade, os diálogos. Eu deixo solto assim, sem nada. Aí o letrista ele coloca os balões e as letras dentro do balão. Sim, aí ele coloca os balões, ele desenha o balãozinho também e coloca as letras lá, os diálogos e tal. E aquilo ali ele faz para vários países, com vários idiomas diferentes? Não, ele faz só para os Estados Unidos só mesmo. Aí em cada país, quando é publicado, aí ele já manda o arquivo digital já sem o texto em inglês, né? Ou mas manda em camada que você pode tirar e botar na sua língua. Essa cultura de gibi influenciou também os quadrinistas do Japão, da Coreia, da China? Então, lá eles têm que é outra coisa, é mangá, tem né? o próprio mercado de quadrinhos dele, bem característico, né? Um mangá que dominou o mundo também. Assim, o mangá ele vende mais nos Estados Unidos do que o quadrinho original americano. O mangá vende mais nos Estados Unidos do que o gibi vende mais no Japão. A mesma coisa no Brasil, eles vendem pra caramba. Tem uma geração que adora. Assim, eu prefiro quadrinho porque eu sou da velha guarda, então. Mas tem muita coisa, elemento do mangá que eu uso no meu quadrinho, né? As linhas de velocidade, a narrativa, tem um bocado de coisa bacana, assim, de efeitos especiais que eles usam que eu gosto. E você já vendeu para quantos países? Não tenho ideia. Realmente o mundo inteiro. Onde tiver quadrinho, deve ter sido publicado quadrinho meu. Algum gibi de Mike Deodato. Com certeza. E sempre assinando com outros profissionais, né? Assim, o único quadrinho, foram poucos que eu fiz só eu, inteiramente quadrinho, né? Teve quadros que eu publiquei pela editora Mino, acho que foi em 2014, que são várias histórias curtas, bem pessoais minhas, onde eu fiz cor, letra, história, fiz tudo. Temas bem pessoais, que eu tenho muito orgulho desse trabalho, fiz umas soluções gráficas bem interessantes. E a arte cartoon do Mike Deodato, que são quadrinhos que eu fiz para minha família, como presente de aniversário, como cartão de aniversário, como cartão de desculpa depois que eu brigava com minha esposa. Aí eu escrevia, fazia uma piadinha ou contava uma historinha, uma tirinha, até que um amigo meu, Mano Góes, aquele que faz aquele, ô Mila, sim. ele passou lá em casa e viu, rapaz, tu tem que publicar isso aí, todo mundo vai gostar. Aí publiquei, e realmente todo mundo se identifica de alguma maneira, mesmo sendo bem pessoais, feitos para minha família, mas tem várias citações que encaixam em qualquer casamento, qualquer família. Qualquer coisa. É verdade. Agora, Mike... teve até a introdução de Maurício de Souza. Olha só, tá vendo? Maurício de Souza sempre foi uma referência nacional, né? Pelos personagens, o traço dele. Ziraldo também, o traço dele, né? Também sempre fui fã dele. E Maurício de Souza, quando aquela viagem que eu falei em 86, ele tomou conta de mim lá, né? Assim, foi, né? Paizão. Assim, ele viu que eu lá viajei com... O meu casaco não esquentava, né? Que era um casaco de João Pessoa. Ele me prestou o casaco dele, pagava jantar para mim e tal. Ele até arranjou de eu ficar... Não, assim, Ziraldo arranjou de eu ficar numa escola lá, aprendendo lá arte e quadrinhos lá. Só que aí Maurício ia assinar de novo ia negociar o contrato com a editora Abril, eu acho. Aí ele disse, Deodato, se você quiser voltar,
para o Brasil, eu falo com a editora para eles fazerem um quadrinho seu, publicar uma revista sua lá. Opa, então eu voltei. Mas ele não conseguiu, mas não é culpa dele, porque, enfim, Sim, ele tentou, né? É. Mas, por conta dele, a minha carreira tomou um rumo completamente diferente. Assim, se eu tivesse ficado lá, provavelmente eu ia estar fazendo álbuns europeus, ia ter um rumo totalmente diferente. Ou então eu ia estar no metrô, fazendo desenho e pedindo dinheiro para comer. Nessa nossa conversa passou um tema que eu ia... Quando você falou de faroeste e tal, você folheava Tex? Adorava Tex, adorava. Preto e branco, faroeste puro. Mas eu gostava mais de Ken Parker. Ken Parker. Que era um quadrinho mais intelectualizado e tal. O Tex era mais aquele negócio... Era sempre assim, né? Tex, ele chegava numa cidade, pedia um bife com fritas, descobria que tinha um dono de uma fazenda que estava humilhando todo mundo, batendo todo mundo na cidade, e ele lá matava o cara e ia embora. Coisa bem basicamente faroeste americano mesmo. isso. Mas teve uma época que eu quis fazer Tex, aí eu estava contratado da Marvel exclusivo, eu falei com a Marvel para eles me liberarem e tal. Entrei em contato com eles, comecei a conversar com o cara. Aí deu uma doida no editor, ele me chamou de mentiroso, eu mandei ele tomar onde o sol não bate. Resolveu. Aí pronto, aí nunca mais eu faço Tex na vida. Exato. Mas essa revista ainda existe? Ainda circula? Não, então, eu fiz a revista Tex. A Tex? Existe. Continua sendo uma das revistas mais vendidas na Itália, né? Né? A editora lá, ela domina o mercado lá. Nessa retazinha final do podcast, vamos falar de uma coisa que está todo mundo comentando, que é a tal da inteligência artificial. Impacta diretamente esse mercado, não? Eu acho que impacta tudo, né? Assim, pessoalmente, eu vejo só como um instrumento. Assim, eu acho que cada profissional tem que aprender a usar e melhorar o seu jogo, melhorar a sua arte, o que quer que seja, assim, não pode ficar atrás, tem que usar a inteligência artificial em seu benefício. Dito isso, vai impactar e muita gente vai perder emprego por causa disso. Então, eu acho que os governos têm que criar regulamentações para preservar emprego à força. Porque até mesmo para os poderosos eles ganharem dinheiro de nós pobres, eles precisam que a gente trabalhe em alguma coisa para poder dar dinheiro para eles. Né? Se acabar todos os empregos, eles vão ver, a gente vai receber dinheiro de onde? É verdade. Então, assim, eu acho que vai ter que ser regulamentado e preservar algumas coisas porque se contar só com o mercado, muita gente vai perder emprego, inclusive em quadrinhos e em ilustração. O que é que você escuta a respeito desse tema vindo lá dos Estados Unidos? Não, né? Igual a todo mundo mesmo. Preocupação? Assim. Não, porque assim, em Hollywood, os profissionais... Em Hollywood já teve uma greve de atores, inclusive, né? Pelo uso da inteligência artificial demasiado em filmes. Tem que ser regulamentado, tem que ser... Já que a inteligência artificial ela aprende usando o desenho dos outros, não estou falando no caso dos quadrinistas, aprende usando meus desenhos e desenho de um monte de gente, então que seja dado uma porcentagem do que eles ganham de quem eles aprenderam, né? De quem eles tiraram. Que foi a fonte lá. Mas eu acho que tem que ser regulamentado, tem que ter pode-se usar a inteligência artificial nisso, mas tem que deixar uma cota para humanos, pronto. Uma cota para humanos. Vocês vão entrar agora nas cotas. Tem que ter cota para humanos, porque senão lascou. Lascou. Eu acho que é fantástico. Eu fico fascinado, assim, as descobertas científicas que vão ser feitas, que estão sendo feitas. A gente vai progredir, assim, vai ser um salto assim, absurdo, eu acho que vai ter em todas as áreas. Mas a parte de trabalho tem que ser regulamentada e preservada para humanos. Os especialistas dizem que são 3 fases, a gente está apenas na primeira fase, vai chegar à segunda fase, vai demorar um pouquinho, e da segunda para a terceira vai ser mais rápida. O grande perigo que eles acham é a terceira fase, que é a história da automação total. Que aí já é quase ficção científica, né? A história que eu ganhei o Eisner, que é o Oscar de quadrinhos, é sobre isso exatamente, que é Nem Todo Robô. Nem todo robô. Que é a história... Mas Bolsonaro roubou. Mas nem todo robô, mas ele conta a história dos robôs tomando os empregos dos humanos inteiros. Assim, na verdade, é uma parábola, uma sátira, uma crítica a um bocado de coisa, ao machismo tóxico, um bocado de coisa. Esse escritor é fantástico, assim, maravilhoso, que
Mark Russell. É um dos melhores roteiros que eu já trabalhei. Mas trata sobre isso, sobre os robôs tomando conta de todos os trabalhos e cada família de humano é designado um robô para sustentar ela. Assim foi a solução na história. Então, assim, mas eu acho que cada governo tem que interferir e salvaguardar emprego para nós, humanos. Verdade. Vamos entrar nas cotas. Os robôs vão definir quantas cotas, quantos humanos vão trabalhar. Tem que ser, porque se deixar solto... E qual a grande dica que você daria para a nova geração? É exatamente isso, se especializar em inteligência artificial e colocar seu talento. Não, eu acho que inteligência artificial é necessário você aprender, do mesmo jeito que foi necessário você aprender a usar computador, a usar, enfim, tudo. Mas o diferencial vai ser justamente o seu trabalho como artista pessoal, aquele que não vai ter inteligência artificial que dê. Seu traço. O seu traço, a sua visão pessoal, que está dentro de você, só você que tem. Então, quanto mais pessoal você for e menos universal, mais se destacado vai ser. Então, o seu trabalho original é que vai dar a diferença. E não tentar ser igual à inteligência artificial. A sua originalidade. Você tem que ser um Chico daqui de João Pessoa para se destacar. Não tem uma inteligência artificial que faça igual a Chico. Não tem. Então, seja um Chico. Não tem, é verdade, é verdade. E quanto tempo você levava para desenhar uma página no lápis? Lápis, depois nanquim, quanto tempo você desenhava? Passava o dia todo em frente a uma prancheta? Não, e nos anos 90 eu cheguei a fazer 4 páginas por dia. Eu também não Virava à noite, então. Não fazia barba, não dormia, terminei parando no hospital. Então, assim, quando eu migrei para o digital, foi para poder ter tempo de fazer a barba, de ir para um ginásio. Praticar o karatê. Vir para um podcast. Isso. Assistir uma série. Porque eu vi que essas coisas que você faz para se divertir não é perda de tempo. Você serve para a sua arte também. Se você não se energizar, não absorver outras coisas, como é que você vai ter nada para botar para fora? Você só pensa em trabalho. Então, você tem que se divertir, você tem que ler outras coisas, você tem que... para poder ter história para contar. Que história você vai contar se você só trabalha? Qual é a história que você vai contar? Verdade, né? Verdade. Você não pensa mais em deixar o Brasil, de jeito nenhum? Bom, eu pensei quando o Bozo estava no poder. Eu pensei muito. No último governo. Em ir para o Canadá. Como ele não vai voltar, né? Então acho que agora está tranquilo, é Lula. E lá no Canadá, tem mercado? Não, para mim o mercado é no mundo inteiro, né? Assim, hoje você Sim, mas tem grandes editores, não é bem mercado, grandes editores no Canadá, não? Não, mas de lá... Mas fica muito próximo ali, né, dos Estados Unidos? Não muda nada, assim, eu posso ir trabalhar no deserto do Saara, tendo uma casa lá, mas tendo conexão. Conexão com a internet então, hoje. Então, assim, o local não... Eu estava querendo só fugir da ditadura que ia vir. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa que também passou. Naquele processo de você mandar pelos Correios o malote, né, com todo embalado e tal, já aconteceu de extraviar? E você ter que fazer o trabalho de novo? Já. A primeira capa que eu fiz para uma revista chamada Bela Fera, toda pintada em aerógrafo. Era realmente uma obra de arte, assim, toda pintada. Ela não chegou a tempo, eu tive que fazer outra e mandar de novo, igualzinha. Igualzinha. E terminou chegando depois, aí ficou 2. Mas você conseguiu fazer mesmo igualzinha? Consegui, igualzinho. Porque tinha, enfim, eu sempre tirava uma xerox. Tá, certo. Já tinha mais ou menos o padrão na cabeça, né? Uhum. Já fazia. Mike, queria te agradecer muito essa história toda que você contou. Mas antes da gente encerrar, deixa uma dicasinha aí para quem está começando. Então, para quem está começando é fazer o seu quadrinho, não esperar ser descoberto, nada. Hoje tem redes sociais, você cria sua audiência, faça seu quadrinho, bote online, tem um monte de plataformas que você pode fazer isso. Quando você tiver gente bastante... tem aprendido bastante, tiver um bocado de seguidores, você lança um Kickstarter, um Catarse, que esses fundos que a própria pessoa... E se autopublique, e você vai
Se sua intenção é ir para a Marvel DC, você vai nos sites deles, tem como submeter o seu amostra de desenho, de história e tal. Mas comece fazendo seu próprio quadrinho. Aí tu fica puxando assunto e a gente vai puxando a linha. Tem muita gente se inscrevendo na DC, na Marvel? A concorrência é muito pesada, é muito grande? Não, com certeza. Porque é um mercado muito pequeno, né? E tem 1 milhão de artistas por aí. Aí é diferente de outros mercados que dá mais dinheiro e tem mais... Mas se você é bom, então tem que não interessa. Mesmo, né? Se você é bom, é bom. Não adianta, é como seleção brasileira, né? Não tem que olhar quem é o adversário, não. Tem que ir lá e ganhar. Se é bom, você destaca. Não Verdade. Mike Deodato, agradecer muito essa entrevista, esse bate-papo aqui no Fora do Eixo.rec. Parabéns pelo teu trabalho, já admiro há muito tempo. Você sabe que eu conheci seu pai, trabalhei com seu pai em alguns locais. E parabéns aí pelo exemplo que seguiu, pelo seu trabalho, pela sua arte. E, claro, eu quero que você continue fazendo sucesso mundial. Valeu, obrigado aí. Na próxima a gente fala sobre os tempos de jornal. Os tempos de jornal, é verdade. Os tempos de diagramador. Jornal. Impresso. Impresso é um lugar onde você lia as notícias. Para quem não sabe. Ok, valeu, Mike, mais uma vez. Obrigado a todos pela audiência do podcast. Segue aí também o nosso site, foradoeixo.rec.com. Lá na internet, deixa seu like, joinha, se inscreve no canal, vai acompanhando aqui que a gente vai trazer sempre convidados especiais. Até a próxima então, gente.